Os mistérios da mulher, antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Segunda edição. Edições Paulinas. Tradução por Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Capítulo 8. A Mãe Lua. São muitas as deusas da lua. No entanto, assim que começamos a estudar seus atributos e características e as histórias de suas vidas, não podemos deixar de reconhecer que todas elas são realmente uma única divindade. Na Ásia Ocidental e na Ásia Menor, a principal delas foi por muitos séculos a Grande Mãe, chamada Magna Mater, ou Dea Síria. Era conhecida por nomes diferentes conforme os países e as épocas, mas a história de sua vida, seus atributos e características não variam muito. Embora até o nome da religião mudasse, dependendo do lugar. O culto dessa Magna Mater é muito antigo. As origens estão perdidas no passado remoto, mas, desde o mais longínquo registro histórico, encontramos evidências de uma deusa grande-mãe reinando com seu filho, que é usualmente também o seu amante. Istar da Babilônia é uma das mais antigas. Antes que os sumérios aborígenes migrassem para a Síria, por volta do 3º milênio a.C., ela e seu filho Tamuz já eram ali cultuados. Astarte, ou Ashatarte, era a forma da deusa-mãe adorada pelos cananeus, hebreus e fenícios. Mas ela e o seu filho Baal antecedem esses povos. Seu nome, que é tão próximo ao de Istar, é primeiro mencionado em 1478 a.C., quando seu culto já era considerado antigo, estendendo-se no passado até os dias semíticos primitivos. Ísis do Egito, com Osíris e Oro, filhos e amantes, era adorada desde mais ou menos 1700 a.C. Era chamada Mãe do Universo e provedora de toda a vida na Terra. Cibele, deusa da Terra e deusa da Lua, era cultuada na Frígia antes de 900 a.C. Era a mãe de Atis, um deus que morria e ressuscitava. Anaíta e seu filho Mitra eram cultuados na Pérsia desde mais ou menos 400 a.C. A deusa-mãe celta, Anu ou Anis, era venerada desde tempos pré-históricos na Europa Ocidental, inclusive na Irlanda. Também é deusa da terra e deusa da lua. Essas divindades são todas formas equivalentes, como também são Afrodite e Adonis, seu filho e amante, Anatis do Egito e Naná da Babilônia. Cibele, a deusa frígia antiga, foi posteriormente identificada com as deusas gregas Reia, Gê e Deméter, mães da terra e mães da lua. E com as formas romanas Telo, Ceres e Maia. Na Europa medieval, a Virgem Maria e seu filho tinham a mesma significação, e isso ficou registrado nas muitas lendas que se fizeram em torno de seus nomes e que permanecem até os dias de hoje. Não é sem razão que o culto da Virgem como Mãe de Deus veio a ter relevância na Igreja mais ou menos na época das Cruzadas, época em que o pensamento eclesiástico era profundamente influenciado pela Ásia Oriental e Síria, onde a mãe e seu filho agonizante eram ainda venerados. Não relacionamos normalmente a Virgem com a deusa-mãe da Síria, que era a deusa da lua e mãe de Deus,
mas psicologicamente falando, ela talvez fosse sua descendente direta. Na arte medieval, a Virgem era frequentemente representada entronizada na Lua, como Selene, a deusa grega da Lua. E nos livros dos padres católicos está claramente expressa a associação da Virgem com a Lua. Poderíamos talvez concluir que isso era um símbolo ou uma metáfora poética, mas os costumes dos camponeses em certas partes da Europa mostram que para os incultos, aconteça o que acontecer, a conexão é mais do que mera figura de retórica. Briffaut colecionou um material muito interessante que traz essa relação da Virgem Maria com a Lua e com as antigas deusas da Lua. É chamada pelos padres católicos ortodoxos de a Lua da Igreja, nossa Lua, Lua espiritual, Lua perfeita e eterna. Diz-se que ela controla a Lua e, através desta, todas as estrelas e planetas. É chamada a estrela do mar e a regente do oceano. Quanto aos grandes corpos luminosos que Deus criou, o Sol para reger o dia e a Lua à noite, Hugo explica do seguinte modo, abre aspas, o primeiro é uma figura de Jesus Cristo, cujos raios esplêndidos iluminam os justos que vivem no dia de graça. O último é típico de Maria, cuja iluminação suave ilumina os pecadores na noite lúgubre do pecado. Fecha aspas. E Inocente III torna a identificação ainda mais completa. Abre aspas. Na direção da lua é que deveria olhar aquele que está enterrado na sombra do pecado e da iniquidade. Tendo perdido a graça divina, o dia desaparece. Não há mais sol para ele. Mas a lua ainda está no horizonte. Deixe-o dirigir-se a Maria. Sob sua influência, milhares acham seu caminho para Deus todos os dias. Fecha aspas. Consequentemente, em países católicos, encontramos camponeses fazendo essa identificação. Na França, chamam a lua de Notre-Dame. Em Portugal, a Mãe de Deus. Em países protestantes, essas ideias têm sido esquecidas. E é verdade que Maria não é deificada no Novo Testamento. Mas devemos lembrar que o cristianismo surgiu na Síria e que novamente houve um contato com as ideias orientais durante as cruzadas nos séculos XI e XII, quando as ordens religiosas foram estabelecidas na Palestina. Portanto, não é muito surpreendente encontrar figuras da religião nova com aspectos significativos da religião antiga, ocorrendo isso especialmente entre as pessoas mais simples. Essas formas e símbolos surgem espontaneamente a partir do inconsciente e representam realidades psicológicas que os seres humanos, através das épocas, têm sentido vagamente como verdade. Aprendemos, por exemplo, que quando os missionários jesuítas foram pela primeira vez à China e ao México, acharam em ambos os lugares deusas da lua cuja forma e história hierática coincidiam extraordinariamente com as da Virgem Maria, e que uma identificação das duas pelos convertidos ao cristianismo era inevitável. Padre Clavigero, na sua História del México, conta que as mulheres do México antigo levantavam suas crianças para a Mãe Lua, orando para que ela lhes desse uma vida eterna, sempre renovada como a sua própria. Relata que, enquanto o povo era convertido para a fé verdadeira, ali ergueu-se, no terreno do templo de sua grande deusa, a Mãe Lua, que era chamada Tetevinã, a Mãe de Deus. Outra igreja dedicada à Virgem Maria, também chamada Mãe de Deus,
que eles irresistivelmente identificavam com a lua, rezando nos mesmos termos. Sir John Barrow, em seu Travels in China, diz que a divindade feminina mais comum na China é Xingmu, ou Mãe Santa, ou Perfeita Inteligência. Fala sobre a perplexidade dos jesuítas ao descobrirem nela surpreendente semelhança com a Virgem Maria. Deixavam-na usualmente fechada num recesso atrás do altar, a posição da capela da Senhora Cristã. Um véu a cobria e ela carregava uma criança, algumas vezes em suas mãos, outras nos joelhos, tendo uma auréola em torno de sua cabeça. Sua história, como sua aparência, era a de Maria, pois concebeu e deu à luz seu filho, sendo virgem. A estreita semelhança das mães da lua entre si é surpreendente. Por exemplo, a partonogênese parece ser bastante característica da deusa lua. E é tão universal e tão estranha às nossas ideias modernas que precisamos estudá-la em maiores detalhes. A Grande Mãe é sempre representada como virgem, a despeito do fato de ter muitos amantes e ser a mãe de muitos filhos, ou de um filho, o qual morre somente para nascer outra vez, ano após ano. Esse termo virgem exige alguma investigação, pois, obviamente, com sua conotação moderna de casto, inocente, não pode ser usado em relação à Magna Mater, a não ser se assumamos que ela permaneça miraculosamente virgem, a despeito das experiências que parecem tornar o termo inaplicável. Fraser, entretanto, faz uma afirmação esclarecedora sobre esse ponto. Diz ele, abre aspas, a palavra grega Parthenos, aplicada a Ártemis, que comumente traduzimos como virgem, não significa mais do que uma mulher solteira, sendo que em épocas anteriores as duas coisas eram absolutamente a mesma. Não havia nenhuma adoração pública a Ártemis, a casta. Até onde se sabe, seus títulos sagrados mostram que ela era, como Diana na Itália, especialmente ligada à perda da virgindade e ao parto. Nada, entretanto, define mais claramente o verdadeiro caráter de Ártemis como uma deusa da fecundidade, embora não do matrimônio, do que sua constante identificação com as deusas asiáticas do amor e fertilidade, não casadas e não castas, que eram cultuadas com ritos de notória devassidão em seus santuários populares. Fecha aspas. Numa nota de rodapé, Fraser comenta uma linha de Isaías. E a virgem ficará grávida. E diz que a palavra hebraica aqui traduzida por virgem não significa mais que jovem mulher, e que uma tradução correta teria removido a necessidade de um milagre. Entretanto, esse comentário não é suficiente nem esclarecedor, pois o que quer que seja que o profeta Isaías possa ter querido dizer em sua declaração, não há dúvida de que a Virgem Maria era venerada pela Igreja medieval e ainda o é pelos católicos hoje em dia, como virgem no sentido moderno da palavra. Apesar disso, a tradição reconhece que ela tenha dado filhos carnais a José depois da partenogênese de seu filho Jesus Cristo. E ainda, ela é aclamada em hinos latinos como esposa e mãe de seu filho. Essas coisas deveriam formar uma contradição flagrante ou requerer um milagre impossível, se fossem consideradas verdades no plano objetivo.
Se, no entanto, reconhecermos os conceitos religiosos como simbólicos e interpretarmos essas contradições psicologicamente, saberemos que o termo virgindade deve referir-se a uma qualidade, a um estado subjetivo, uma atitude psicológica e não a um fato fisiológico ou externo. Quando usado em relação à Virgem Maria ou às deusas virgens de outras religiões, não devemos denotar uma situação factual, pois a qualidade de virgindade persiste de maneira inexplicável, a despeito da experiência sexual, parto ou envelhecimento. Briffaut dá uma solução para esse enigma. Abre aspas. A palavra virgem é logicamente usada nesses casos no seu sentido primitivo, denotando não casada e conotando o verdadeiro reverso do que o termo veio a implicar. A Virgem Istar é frequentemente intitulada a prostituta, e ela própria diz: uma prostituta compadecida sou eu. Usa o posim, ou véu, que entre os judeus era marca tanto das virgens como das prostitutas. As hieródulas, as prostitutas sagradas de seus templos, também eram chamadas de as Virgens Santas. Crianças nascidas fora de um matrimônio eram chamadas partenione, ou nascidos de virgem. A própria palavra virgem não tem, estritamente falando, o sentido que lhe damos. A expressão latina correta para virgem indicada não é virgo, mas virgo intacta. A própria Afrodite era uma virgem. Fecha aspas. A deusa mãe esquimó tem a mesma característica de virgindade no antigo sentido do termo. Os esquimós chamam-na aquela que não terá um marido. Diz-se também que Deméter execrava o matrimônio. Ela não orientava o casamento, mas sim o divórcio. A Virgem Santa Chinesa, Xingmu, a Grande Mãe, concebeu e pariu seu filho enquanto virgem. Ela é venerada como um modelo de pureza. Sua concepção da criança santa é julgada imaculada, mas seu caráter antigo é revelado no fato de que ela é protetora das prostitutas. O termo virgem, então usado em relação às deusas antigas, tem claramente um significado que não é o atual. Pode ser usado em relação a uma mulher que tenha tido muita experiência sexual, podendo até ser aplicado a uma prostituta. Seu significado real encontra-se no fato de contrastar com o termo casada. Em tempos primitivos, uma mulher casada era propriedade de seu marido, frequentemente comprada de seu pai por um preço considerável. A ideia básica que fundamenta esse costume é ainda poderosa entre nós. Na época dos casamentos arranjados e dos acordos de casamento, a ideia de que a mulher era uma posse negociável prevalecia em negociações ditas decorosas, e no costume de dar à noiva subjaz o mesmo conceito psicológico, isto é, de que a mulher não é dona de si própria, mas sim propriedade de seu pai, que a transfere como propriedade para seu marido. Sob nosso sistema patriarcal ocidental, a moça solteira pertence a seu pai, mas em épocas anteriores, como ainda em algumas comunidades primitivas, ela era dona de si própria até que se casasse. O direito de dispor de sua própria pessoa até que se case é parte do conceito primitivo de liberdade. Há inúmeras evidências de uma proteção geral que se dava a jovens em sociedades primitivas, tanto dentro como fora da tribo. Elas eram guardadas, por exemplo, da violência
e especialmente do incesto com os irmãos do clã. Porém, com homens de outro clã, era permitido dar vazão a seus próprios desejos. Essa liberdade de ação envolvia o direito de recusar intimidades, como também de aceitá-las. Uma moça pertence a si própria enquanto é virgem, solteira, e não pode ser compelida a manter a castidade nem a se entregar a um abraço indesejado. Como virgem, ela pertence somente a si própria. É uma em si mesma. Gauguin observou essa característica das mulheres do Tahiti em seu livro Noa Noa. Para ele, isso parecia estranho. Conta que qualquer mulher se daria prontamente a um estranho se ele a atraísse, mas que se entregava não ao homem com o qual ela tinha tido uma relação sexual, e sim ao seu próprio instinto, de modo que mesmo depois da relação completada, ela permanecia uma em si mesma. Não era dependente do homem, não se apegava a ele nem exigia que o relacionamento fosse permanente. Era ainda dona de si própria, uma virgem no sentido antigo e original da palavra. É nesse sentido que as deusas da lua podem ser chamadas corretamente de virgens. A qualidade da virgindade é de fato a característica delas. Outras deusas de religiões primitivas e antigas não têm esse aspecto. Não são uma em si mesmas. Aparentemente, elas não têm existência separada. São concebidas somente como esposas ou contraparte dos deuses, dos quais obtêm tanto seu poder quanto seu prestígio. Assim, a deusa tem o mesmo nome que o deus, os mesmos atributos e poderes. Talvez fossem a versão feminina das qualidades mais masculinas que ele possuía. Formavam um par indiferenciado, exceto pelo sexo. A deusa era meramente a companheira do deus, como a mulher o era do homem. Até seu nome não era um assunto de interesse. Era designada meramente pela forma feminina do nome masculino do deus. Por exemplo, a esposa de Faunos era Fauna. Dios era o feminino de Zeus. E Agnase de Agni. Nut correspondia a Nu e Rehut a Rehu. Mesmo os deuses primitivos da terra e do céu formavam um par unido em casamento, Senhor Céu e Senhora Terra. Assim, as deusas que existiam como contrapartes dos deuses constituíam um tipo distinto. Representavam o ideal da mulher casada, personificando aquele aspecto da natureza feminina que é apagado e dependente. Deificavam as virtudes domésticas da esposa, dedicada somente aos interesses do marido e filhos. Esse é o ideal expresso em frases como os dois tornar-se-ão uma só carne. É também um arquétipo que fundamenta a história da criação de Eva a partir da costela de Adão. Em tal situação, a entidade ou unidade é o par, o casal, a família. Os membros que formam essa unidade não têm uma existência separada ou completa, nem um caráter próprio separado ou completo. Em tal casamento, o homem representa a parte masculina da entidade e a mulher a parte feminina. A própria psique, no entanto, é tanto masculina como feminina. Cada ser humano contém dentro de si potencialidades em ambas as direções. Se ele não admitir esses aspectos e não os desenvolver e disciplinar, não poderá ser uma personalidade completa. Quando duas pessoas formam um casamento complementar,
onde todo o masculino está no homem e todo o feminino está na mulher, segue-se que cada um deles permanece unilateral, pois o lado não vivido da psique, sendo inconsciente, é projetado no parceiro. Essa condição pode funcionar razoavelmente bem enquanto ambos estiverem vivendo em bons termos. Mas quando um parceiro morre, o outro se encontrará seriamente perdido e talvez descubra, tarde demais, quanto limitada e unilateral foi sua vida. Em nossa sociedade, durante muitos séculos, o homem esteve interessado em ser dominante e superior, enquanto a mulher foi relegada a uma posição de dependência e inferioridade. Consequentemente, o princípio feminino não pôde ser reconhecido ou avaliado adequadamente em nossa cultura patriarcal. E mesmo hoje, quando as manifestações exteriores dessa unilateralidade parecem sofrer mudanças consideráveis, os efeitos psicológicos persistem, e tanto os homens como as mulheres sofrem uma mutilação da psique, que deveria estar inteira. Essa condição é representada pela deusa, que é a contraparte do deus masculino. Nada mais. A relação da Mãe Lua com o deus associado a ela é inteiramente diferente. Ela é a deusa do amor sexual, mas não do casamento. Não há nenhum deus masculino que, como marido, regule sua conduta ou determine suas qualidades. Ao contrário, ela é a mãe de um filho, o qual controla. Quando ele cresce, torna-se amante dela e então morre, somente para renascer como filho. A deusa Lua pertence a um sistema matriarcal e não patriarcal. Não está relacionada com nenhum deus como esposa ou contraparte. É sua própria soberana, virgem, uma em si mesma. As características dessas deusas grandes e poderosas não espelham as dos deuses masculinos, nem representam a contraparte feminina de características originalmente masculinas. Suas histórias são independentes e suas funções, suas insígnias e seus ritos pertencem somente a elas mesmas, pois representam a essência do feminino em contraste mais profundo com a essência do masculino. Na filosofia chinesa, o princípio feminino Yin fica em direta oposição ao princípio masculino Yang. Yang é a energia brilhante, quente, poderosa, criativa, enquanto Yin é o poder obscuro, úmido, sombrio e receptivo. Este só é criativo porque propicia o nascimento e a manifestação dos impulsos da energia Yang. Diz-se que o Yin é igual em poder ao Yang, porque leva todos os seus impulsos à manifestação. No sistema hindu Shakti, o poder feminino criativo, ou deusa, rebela-se contra Shiva, o espírito criativo em forma masculina. Os dois não são iguais e semelhantes, mas iguais e opostos. As características de serem virgens, uma em si mesma, e de terem filhos por concepção imaculada, não são os únicos pontos nos quais as deusas da Lua da Ásia, da Europa e do Novo Mundo se assemelham umas às outras. Os mitos das histórias de suas vidas concordam de uma forma extraordinária. Seus filhos morrem e renascem. Elas são as mães de toda a vida na Terra. São provedoras de fertilidade. E também são as destruidoras do mundo, especialmente através de inundações. No mito chinês do Grande Dilúvio, a deusa Lua mandava seu representante à Terra, depois que as águas haviam baixado, para repovoar o mundo. Na versão babilônia, conta-se que Ishtar, a deusa Lua, tanto causou o dilúvio
como salvou os sobreviventes. Aqui seu caráter duplo é claramente visto, pois ela própria enviou a inundação e depois lamentou a devastação que havia causado. A história da inundação é contada na 11ª tábua da criação. É chamada A Lamentação de Istar no Grande Dilúvio. De acordo com esse registro, a deusa Istar profetizou um mal que veio a acontecer imediatamente. Se uma pessoa dotada de um poder mágico profetiza, de acordo com a maneira mágica de pensar, ela evoca aquilo que profetizou, seja bom ou mal. Ainda hoje somos influenciados por esta velha atitude quando sentimos que é agourento sugerir que algo possa dar errado, ou que possa haver um acidente ou outra desgraça. Existem pessoas que dizem sentir um certo medo de uma praga ou maldição de bruxa, pois a maldição não é de maneira alguma só o desejo de que o mal aconteça, mas acredita-se realmente que ele se realize. Roga-se a praga e a pessoa se estrepa. Essa expressão coloquial é equivalente mais próximo do velho conceito de uma profecia ou praga de bruxa. Portanto, quando Istar, que era uma profetisa notável, como eram todas as deusas da lua, profetizou o mal, trouxe a inundação à terra. Todos os homens e todos os animais ficaram ameaçados pelas águas que subiam. Porém, ela apiedou-se deles e os salvou. Abre aspas. Falou Istar como uma criança. Proferiu a grande deusa seu discurso. Tudo está voltado para a corrupção. E então eu, na presença dos deuses, profetizei. E como profetizei na presença dos deuses o mal, ao mal foi destinado todo o meu povo. E eu profetizei. Eu, a mãe, gerei meu povo, e como as crias dos peixes enchem o mar. Os deuses que afetam os espíritos pranteavam comigo. Os deuses sentados em seus lugares lamentavam com suas palavras o mal vindouro. 6 dias e noites se passaram. O vento, o dilúvio, a tempestade avassalaram. No curso do 7º dia, foi acalmada a tempestade e todo o dilúvio que havia destruído como um terremoto aquietou-se. Continuando o poema, Istar é representada num barco construído por ela, e daí, como Noé, da arca. No decorrer do 7º dia, eu inventei uma pomba e ela partiu. Eu inventei os animais aos 4 ventos. Fecha aspas. Havia provavelmente uma versão anterior desse mito que torna o deus da lua a figura central. Noé, na história do Antigo Testamento, é provavelmente uma forma de Nuá, uma deusa babilônica da lua que, como Istar, salvou da destruição os remanescentes do mundo numa arca que construiu. Então, quando as águas baixaram, Noé, guiado por uma pomba, pássaro invariavelmente associado às divindades da lua, desceu à terra. A terra despovoada foi repovoada só por ele e sua família. Ele era, assim, o pai de todos que nasceram posteriormente. E, como tinha levado consigo um par de cada espécie animal, era o gerador ou criador de toda a vida animal na terra renovada ou redimida. A palavra arca é cognata com a palavra hindu arga, que significa crescente, e também com arco, de um círculo. A arca na qual Pai Noé carregou os animais no dilúvio era, consequentemente, uma barca lunar.
Essa história é posta em forma de história no Antigo Testamento, como tantos mitos religiosos. Mesmo atualmente, a controvérsia ainda se concentra em torno do problema da base fatual da lenda, porém quase sempre aceita. Não importa qual seja a verdade em relação ao dilúvio. É claro que a história da barca lunar refere-se a eventos psicológicos. Na história dos caldeus, o acontecimento inteiro é concretizado. Homens e animais vivos são transportados através do dilúvio para o novo mundo. Na história egípcia, Osíris, o deus da lua, transportou pelas águas num barco até a ilha de Blest o homem morto que havia sido iniciado em seus ritos, e assim deu-lhe a imortalidade. Isso era também uma concretização. Pensava-se que esse ato tinha uma realidade física verdadeira. Mas os hindus, que eram mais propensos à simbologia psicológica que os caldeus e os egípcios, falam que a lua, através das águas, carrega as almas dos mortos até o sol, onde elas viviam uma vida redimida. Essa transição é representada nos diagramas tântricos dos 7 estágios da consciência. Aí a lua crescente é vista na região aquosa, sobre a qual vem a região flamejante do sol. Mas isso já é conscientizado como um símbolo. O psíquico não é mais projetado num acontecimento concreto semi-histórico, mas o mito é reconhecido como representante de estágios da consciência ou do desenvolvimento psicológico. O barco lunar dos hindus carrega as almas para o novo mundo, a nova encarnação. É o barco da imortalidade. A deusa da lua chinesa, depois do dilúvio, dá à luz todas as criaturas viventes. É um mundo renovado e uma nova criação. Homens e mulheres e todos os animais surgem de partes diferentes de sua pessoa. A deusa da lua da Ásia Ocidental e da Europa, similarmente, geraram todos os seres vivos. As estátuas de Diana e das deusas da lua asiáticas, na sua forma hierática, mostraram animais e plantas brotando da cabeça, membros e peitos. A deusa lua é a mãe de todos com muitos seios, criadora de toda a vida na terra. A deusa lua é literalmente a mãe de todas as coisas que vivem, e ainda, por mais estranho que possa parecer, não é somente a provedora de vida, mas também a destruidora. Cria toda a vida na terra, e então vem o dilúvio e a inunda. E esse dilúvio é provocado por ela, pois ela é a senhora da chuva e da tempestade, das marés e do dilúvio. Mas, como Istar da Babilônia, ela lamenta as consequências de seus atos e faz o máximo para salvar seus filhos, que se tornaram como os peixes do mar. Embora fique passiva quando seu filho é morto, a deusa da lua lamenta, como fez Afrodite diante da derrota e morte de Adonis. Esse evento era comemorado anualmente na festa cognominada Pranto por Adonis. Como provedora de chuva, a divindade lunar tem um papel bastante contraditório, pois não somente manda a chuva na primavera, quando é necessária para safras novas, mas também manda as tempestades em agosto, que frequentemente destroem a própria colheita que sua generosidade proporcionou. Por essa razão eram prescritos ritos especiais pedindo à deusa que evitasse as tempestades na época da colheita. No dia 13 de agosto, havia uma grande festa de Hécate, a deusa da lua na Grécia, e de Diana, sua descendente direta em Roma, pois a colheita amadurece mais cedo nesses países do sul europeu do que nos do norte. Nesse dia era invocada a ajuda da deusa para impedir tempestades que poderiam prejudicar a vinda da colheita.
Essa festa foi, de certa maneira, perpetuada pela Igreja Católica, pois a data de 15 de agosto foi escolhida para a celebração da festa da Assunção da Santa Virgem. A conexão entre a cerimônia pagã e a cristã é muito interessante. O aspecto especial do ritual cristão centraliza-se nas preces dirigidas à Virgem Maria, como anteriormente eram dirigidas às deusas da lua, a fim de que ela desvie as tempestades dos campos até que os frutos sejam colhidos. Há uma passagem no texto siríaco chamado Partida de Minha Senhora Maria deste Mundo, que diz o seguinte, abre aspas, e também os apóstolos ordenaram que deveria haver uma comemoração da abençoada no 13º de Ab, isto é, agosto. A bem das vinhas com cachos de uva e a bem das árvores com frutas, e que nuvens de granizo com pedras de ira não viessem, e que as árvores, as frutas e as vinhas com seus cachos não fossem quebradas. Fecha aspas. A maioria dos povos primitivos considera a lua como a grande provedora de chuva, crença que parece ter alguma conexão com observações reais da meteorologia. Fazendeiros e pessoas que navegam dizem que o tempo muda durante a lua nova ou quando acaba a lua cheia. Em tribos primitivas, o fazer a chuva, uma função das mais importantes, está nas mãos das mulheres que, acredita-se, estão em tal relação com a lua que é provável terem boas chances de influenciá-la favoravelmente. Mesmo onde um homem, o curandeiro ou rei, é considerado a encarnação da lua e exerce tal função, ele geralmente o faz tendo a assistência de sua esposa ou esposas. Muitas cerimônias interessantes ligadas à feitura da chuva foram coletadas por Briffaut, e é surpreendente o quão geral e conspícuo é o papel que as mulheres nelas desempenham. O poder umectante das deusas não se estendia somente ao controle da chuva, mas acreditava-se que também produzia o orvalho. Na Grécia, a deusa da lua era chamada de coberta de orvalho, e o ritual do orvalho era feito para ela em Atenas, quando donzelas do orvalho dançavam perto da estátua da deusa. O orvalho é um símbolo de fertilidade, e na Idade Média um banho de orvalho era frequentemente prescrito como um feitiço de amor. Em poucas palavras, Plutarco diz, abre aspas, a lua, com sua luz úmida e fertilizadora, é favorável à propagação dos animais e ao crescimento das plantas. Fecha aspas. Istar, a deusa da lua babilônica, era relacionada com nascentes e com orvalho, e também levava o título de coberta de orvalho. Esse epíteto adquire um novo significado se lembrarmos como a Mesopotâmia é quente e seca. O norte, sendo frio, necessita de um deus sol para a fertilização. Mas em países tropicais o sol é um inimigo da vegetação, enquanto que a chuva e o orvalho fazem com que a terra gere as coisas verdes. Assim, os templos da deusa da lua ficavam frequentemente em grutas naturais, onde uma nascente representava a fonte da vida, sendo que o verde perpétuo do oásis no deserto testemunhava a presença da deusa da lua, provedora de vegetação. Istar também era chamada de Rainha da Poeira ou Soberana do Campo. Porém, ela e seu filho Tamuz eram ambos conhecidos pelo epíteto Uriquito, significando o verde.
Plutarco, em seu Ísis e Osíris, diz, abre aspas, a lua, tendo a luz que umedece e engravida, fomenta o procriar dos seres viventes e a frutificação das plantas. Fecha aspas. E Macróbio, em seu Saturnália, diferencia o calor dos dois grandes corpos celestes, dizendo: o calor do sol seca, o da lua produz umidade. Como Ístar, as deusas da lua de qualquer região eram consideradas guardiãs das águas, rios, córregos e nascentes que, jorrando do solo, eram usualmente consagrados à deusa da fertilidade. Talvez isso ocorresse por eles simbolizarem também aquele poder invisível e escondido de gerar a partir do interior, que é característica peculiar da criação feminina. A deusa Lua era, assim, tanto a provedora de vida e da fertilidade, como a controladora dos poderes destrutivos da natureza. Para os antigos, seu caráter contraditório era um fator essencial e francamente reconhecido. Mas, sob o ponto de vista racional e causal, uma divindade pode ser ou amigável ou maliciosa, mas não ambas as coisas. Do ponto de vista cristão, é quase impossível conceber um Deus que seja ao mesmo tempo gentil e cruel, criador e destruidor. Deus é concebido bom. O mal é sempre trabalho do diabo. Mas para os adoradores da deusa da lua, não havia contradição. Sua suprema divindade era como a lua, não como o sol. Ela era dupla em sua própria natureza. Vivia sua vida em fases, manifestando em cada uma delas suas qualidades peculiares. Na fase do mundo superior, correspondente à lua brilhante, ela é boa, gentil e beneficente. Na outra fase, correspondente ao período da lua escura, ela é cruel, destrutiva e má. Não se pode dizer que essas deusas sejam indiferenciadas ou não confiáveis, pois desde o primeiro dia, quando a lua crescente aparece no céu, pode-se confiar que aumentará em tamanho e brilho, noite após noite, até a lua cheia, e depois diminuirá, até que seu brilho tenha sido devorado pela lua escura. Assim, a deusa mostra primeiro sua face benéfica e depois seu aspecto raivoso. Em alguns casos, esse caráter duplo da mãe é representado na arte religiosa pela retratação da sua face parcialmente escura e parcialmente clara. Padre Clavijo descreve a estátua da deusa da lua mexicana como similar à Erina grega, que é preta e branca. A parte superior da face era branca, enquanto que a parte inferior, da boca para baixo, era preta. Entre os Ainus do Japão, a lua é vestida com um traje preto e branco. Os egípcios antigos frequentemente representavam Ísis como uma mulher negra segurando o infante Oro em seus braços. De outro lado, era mostrada na sua fase superior como loira. Há estátuas de Ártemis que são duplicatas exatas uma da outra, exceto que uma é loira e a outra preta. E Sin, o deus da lua na Babilônia, era representado como negro na sua fase de submundo. Há na Europa atual certos santuários de Maria, Mãe de Deus, lua da Igreja, nos quais a imagem de Maria é negra. Esses santuários da Virgem Negra são todos milagrosos e muito estimados, sendo visitados por peregrinos de todas as partes. A igreja de Notre-Dame de La Récompense, em Orleans,
tem uma estátua da Virgem Negra que é milagrosa e considerada particularmente santificada. Em época de grande perigo ou calamidade, ela é carregada pelas ruas em procissão. Uma estátua da Virgem Negra em Notre-Dame de Montserrat mostra tanto a Virgem quanto o Filho como negros. Na rosácea, ao norte da Catedral de Notre-Dame, em Chartres, a Virgem é negra e seu filho é loiro, enquanto que na cripta está a estátua mais antiga da Virgem Negra ao lado de um poço escuro e profundo. Henry Adams salienta em seu livro Mont Saint-Michel e Chartres que na igreja de Chartres, Maria, a Virgem, tem como companheiras Maria Madalena e Maria, a Cigana. Maria, a meretriz, era negra em caráter. Maria, a cigana, ou a egipcíaca, era negra de rosto. Num livro católico romano sobre santos, aparece uma lenda desta Maria egipcíaca. Conta-se que, querendo partir para a Terra Santa em peregrinação, ela teve que se oferecer como prostituta para os marinheiros de um navio, a fim de que lhe dessem a passagem. Então ela conseguiu chegar à Terra Santa, onde viveu por anos como uma anacoreta no deserto. Há outro santuário muito antigo da Virgem Negra, na Suíça, cuja origem se perde no nevoeiro do passado. Porém, há uma lenda local que diz que a estátua foi enegrecida pelo fogo. Essa Virgem Negra tem aparência egípcia ou moura. Ela está de pé sobre a lua. É milagrosa e visitada por aleijados e inválidos que fazem longas peregrinações para ajoelhar-se diante dela e implorar sua ajuda. Há perto um grande mosteiro, onde monges adoram e zelam pela Virgem Negra diariamente. Ela tem sua própria capelinha no fundo, a oeste da igreja, onde está de pé sobre a lua. E no mesmo local, do lado de fora, em plena luz do dia, está uma estátua da Virgem Branca, equilibrada precariamente sobre um dragão. Nos tempos precedentes, a lua é representada por uma divindade que, como um corpo luminoso, muda sua aparência e é alternadamente escura e clara. Esses dois aspectos da lua são representados em outras religiões por duas deusas separadas. Na história da religião grega, há um exemplo da mudança de uma forma para outra. Nos tempos mais remotos, a lua era representada somente por Selene. Era uma figura bastante neutra, indeterminada, e mais tarde foi substituída por duas figuras distintas, Afrodite, a lua luminosa, e Hécate, a lua escura. Em épocas ainda posteriores, entretanto, a deusa da lua era algumas vezes chamada de Hécate de Três Cabeças. Esta última é uma forma combinada, composta de Ártemis, Selene e Hécate. Representa a lua em suas três fases. Ártemis é a lua crescente, Selene a lua cheia e Hécate a lua minguante e a lua escura. Para nós pode parecer estranho que a lua, em sua totalidade, devesse ser representada por Hécate, a lua escura. Poderíamos esperar que a lua fosse representada por Ártemis ou Selene, pois, em nossa visão moderna, o aspecto positivo ou luminoso das coisas é sempre considerado como mais poderoso e dominante. E a ele damos maior ênfase e atenção mais constante, desconsiderando-se o lado obscuro e sombrio tanto quanto possível. Mas, para os gregos, o poder da lua era representado por Hécate, a lua escura. Os ritos dessa deusa eram executados à noite e eram especialmente ligados ao apaziguamento, pois procuravam desviar a ira e o mal que ela frequentemente fazia.
Ela é a deusa triforme das encruzilhadas, que extravia os viajantes. É a rainha dos fantasmas, voando pela noite, seguida por seu trem terrível de espíritos indagadores e cães latindo. No período medieval, as bruxas eram vistas voando através do ar, encabeçadas pela própria Hécate. É a deusa das tempestades, das destruições, dos terrores da noite. Pois, como diz Plutarco, a lua crescente é de boas intenções, mas a lua minguante traz a doença e a morte. A deusa da lua, no entanto, não é somente a deusa das tempestades e da fertilidade, isto é, dos distúrbios e criações no mundo exterior, mas é também a deusa dos distúrbios e da atividade criativa que acontecem no mundo interior. É responsável pela demência e, no lado positivo, é uma provedora de visão. Cibele e Hécate eram ambas chamadas Antea, que significa enunciadora de visões noturnas, enquanto Museu, o homem inspirador, era um nome dado ao filho de Hécate, ou filho da lua. Mágica, inspiração e compreensão são os seus dons. Os antigos não conheciam nenhum reino interior ou psicológico. Para eles, o mundo interior era concebido como o submundo, o reino dos espíritos, o lugar onde todas as coisas do espírito habitavam. Ainda nós, em menor grau, é verdade, consideramos a atividade interior criativa como fantástica ou misteriosa, e para nós também tem certo sabor de submundo. Mas, para os antigos, toda a vida subjetiva estava no inconsciente, nas profundezas escondidas e terrificantes da escuridão do submundo. Assim, a rainha dos antípodas e a soberana de tudo vive nas partes escondidas da psique, no inconsciente, como diríamos. É a deusa da mágica e dos mágicos. O contato com o lado escuro da deusa da lua era considerado o único instrumento fidedigno para o funcionamento da mágica. Píndaro diz-nos, por exemplo, que Afrodite, a lua luminosa, ensinou a seu filho Jasão como evocar a lua escura quando necessitasse de poderes mágicos. Embora ela própria não tivesse o poder da magia negra, ela podia invocar Hécate. A ideia de invocar alguém significava compelir sua ajuda, cuja mágica tinha uma aplicação universal. A mágica ligada ao amor, metamorfose e fármaca, a medicina no sentido primitivo de mágica, e potentes substâncias curativas ou destrutivas, eram suas num sentido peculiar. É interessante notar que atualmente os santuários da Virgem Negra na Europa têm a reputação de possuírem grandes poderes milagrosos e curativos, poderes de fármaca, frequentemente ultrapassando o poder dos santuários da Virgem em seu aspecto branco. Os poderes ligados ao amor e à metamorfose são de interesse particular neste estudo, pois ocorrem com frequência na interpretação do simbolismo moderno da lua. Em muitas tribos primitivas, o aspecto benéfico da lua é inteiramente omitido, e pensa-se que ela é somente má em seus efeitos. O aspecto maléfico, no entanto, aplica-se principalmente aos homens. Para as mulheres, a lua é geralmente provida de boas intenções. A lua é de fato a primeira mulher, cuja influência sobre os homens é invariavelmente nociva. Não é somente na história do Gênesis que o homem culpa totalmente a mulher pelos seus problemas. Quando consideramos a mulher, a lua, representando o princípio feminino,
E quando percebemos que para os homens esse princípio feminino, que é tão estranho à sua própria natureza masculina, ainda governa seu inconsciente, entendemos por que é que todos os seus erros acabam por ser considerados culpa da mulher. Só que ele deve cuidar para que a culpa não caia sobre a mulher real, em carne e osso, que é sua parceira, mas na velha mulher que tem dentro de si mesmo, a ânima. Essa, de fato, causa a maior parte de suas dificuldades, descontrolando suas previsões. E se de algum modo ela assumir o controle de sua psique, ele poderá perder sua masculinidade, conforme acreditavam os primitivos. Será então dominado pela sua alma feminina inconsciente, sua ânima, uma condição que dá ao homem uma espécie de caráter feminino. W.H. Keating, em seu Expedition to Lake Winnipeg, afirma que entre os Winnebagos acredita-se que o sol é propício aos homens e, abre aspas, a lua, ao contrário, é habitada por uma divindade feminina desfavorável, cujo deleite é impedir o homem de realizar seus objetivos. Se durante o sono essa divindade aparece em seus sonhos, os índios consideram-se predestinados a se tornarem Sinaed, e desde então assumem a maneira feminina. Fecha aspas. Os Sinaed eram homens homossexuais, usavam roupas de mulher, executavam apenas tarefas femininas e frequentemente tinham até maridos. Como veremos mais tarde, esse não é o único caso de homens compelidos a sacrificar sua masculinidade e sua fertilidade quando chamados ao serviço da deusa da lua. Contudo, se para os homens a lua é muito perniciosa, a deusa temível, para as mulheres ela é usualmente útil, talvez porque elas sejam da mesma natureza que a própria lua. Ela não exige das mulheres o sacrifício de seu poder de reproduzir. Ao contrário, dá-lhes o dom da fertilidade, e é seu principal refúgio nos perigos e nas dores agudas do parto. Mulheres sem filhos recorrem à deusa da lua, pois querem crianças, e também mulheres grávidas lhe suplicam por um parto fácil. Ela era também invocada para que tornasse os campos férteis e a colheita farta. Diana, por exemplo, era famosa por abençoar as mulheres com filhos. Dirigia o parto e era chamada a que abre o útero. Eurípides conta-nos que, sendo parteira, Ártemis, o protótipo grego de Diana, não falava com mulheres sem filhos. Quimã comenta sobre Anaíta, a deusa da lua masdeana, que purificava a semente masculina, o leite e o útero femininos, e que também era invocada por moças casadouras e mulheres em trabalho de parto. Afrodite também era a deusa do amor sexual. Uma reminiscência de seu famoso poder ainda existe no termo afrodisíaco. Ártemis, Anaíta, Afrodite e Íster são todas deusas do amor sexual, não da castidade, e todas também encorajam as mulheres a serem frutíferas e a se multiplicarem. O caráter contraditório da deusa da lua é assim solucionado, pois seus aspectos bom e mal são vistos não como absolutos, mas como relativos. Seu poder produz o mal sob certas circunstâncias e o bem sob outras. Para os homens, cuja natureza está em oposição ao seu caráter cíclico, ela é particularmente perigosa. Para as mulheres, que têm dentro de si a mesma qualidade peculiar que a deusa da lua condensa,
é muito menos provável que o poder que ela controla seja destrutivo. E, de fato, se a mulher está numa relação certa com esse princípio, que é de sua própria natureza, a deusa a abençoa com a fertilidade e o poder mágico. A forma como uma mulher no século XX pode conduzir corretamente sua relação com o princípio da lua é uma questão muito difícil. Uma observação mais aprofundada dos ritos antigos das deusas da lua pode nos dar, talvez, uma chave para a solução do problema, que parece ser de importância vital nos dias de hoje.